CCJ do Senado aprova projeto que fixa marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre 3 mandados de prisão na 17ª fase da Operação Lesa Pátria. O número de vítimas do desastre natural que atingiu o Rio Grande do Sul sobe para 50. Tragédia no Iraque. Incêndio em uma festa de casamento deixa mais de 100 mortos e centenas de feridos. 2 russos e 1 americano voltam à Terra após missão de mais de 1 ano no espaço. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o texto base do projeto do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas. Por 16 votos favoráveis a 10 contrários, o colegiado concluiu pela constitucionalidade. O texto base aprovado ainda pode ser alterado por uma emenda destacada para votação separada. O projeto de lei estabelece o dia 5 de outubro de 1988, da promulgação da Constituição Federal, como a data de corte para o chamado marco temporal. Após a votação, os senadores aprovaram um pedido de urgência para que a proposta seja analisada no plenário da Câmara. O senador e relator da proposta, Marcos Rogério, do PL, disse que deseja que a votação ocorra ainda nesta quarta-feira, a fim de devolver a tranquilidade para quem está no campo. Ainda de acordo com o texto, somente estará fora do marco a área de conflito pela posse da terra iniciada no passado e persistente até o dia 5 de outubro de 1988. Na prática, áreas sem a ocupação de indígenas ou com a ocupação de outros grupos nesse período não poderiam ser demarcadas. O tema foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada e barrado pela Corte por 9-2. A Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira 3 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Lesa Pátria. 2 prisões foram efetivadas em São Paulo contra pessoas que já haviam aparecido em fases anteriores da operação. Um dos presos pela Polícia Federal é um homem que sentou na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e chegou a fazer uma transmissão de vídeo. A outra pessoa presa é uma mulher encontrada pelos policiais federais dentro do Congresso Nacional e acusada de esconder provas e atrapalhar as investigações. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos também em outros 3 estados: Paraná, Minas Gerais e Goiás. A operação apura os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição ou deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido cometidos durante o 8 de janeiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que é importante o governo federal sinalizar para o mercado que busca alcançar a meta definida para o ano que vem de zerar o déficit das contas públicas, ainda que esse objetivo não seja cumprido. Campos Neto deu a declaração durante a audiência pública na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, horas antes da reunião com o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem sido difícil cortar gastos, é importante persistir. Então, aqui a nossa mensagem é de persistência, acho que está bem alinhado com o que o ministro Haddad tem dito. A gente acha que esse é um caminho bem promissor, e mesmo que a meta não seja cumprida exatamente, eu acho que o que o
que os agentes econômicos vão ver qual foi o esforço que teve na direção de cumprir a meta. Pelas contas da equipe econômica, é preciso uma arrecadação extra de 168 bilhões de reais para conseguir atingir a meta para o ano que vem. Ainda durante a audiência, Campos Neto disse que o Banco Central não é um órgão de oposição, e sim um órgão técnico. Ele foi alvo de fortes críticas do presidente Lula pelo patamar da taxa básica de juros considerada alta. E, nesse momento, Campos Neto está reunido com o presidente Lula no primeiro encontro depois que Lula assumiu a presidência. A reunião foi articulada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também está participando do encontro. E vamos agora ao mercado financeiro. Olha só, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira, tendo ultrapassado o patamar dos R$ 5,00 após mais um dia de cautela nos mercados globais, por conta dos juros altos nos Estados Unidos. A moeda norte-americana avançou 1,22%, cotada a R$ 5,04 na venda, maior patamar desde maio. E a Receita Federal notificou mais de 390 mil microempreendedores individuais para regularizar as dívidas. Quem não resolver as pendências pode ser excluído do Simples. Os 393.678 MEIs inadimplentes notificados pela Receita Federal devem um total de 2 bilhões e 250 milhões de reais. Mas os contribuintes ainda podem regularizar a situação para não ser excluídos do Simples Nacional. Para isso, a Receita alerta que os microempreendedores individuais devem regularizar a totalidade dos seus débitos no prazo de 30 dias, a contar da data de ciência do termo de exclusão. O pagamento das dívidas pode ser feito à vista ou por parcelamento. O termo de exclusão e o relatório de pendências foram encaminhados entre os dias 11 e 14 de setembro aos MEIs, que têm débitos com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os documentos enviados podem ser acessados tanto pelo CIMEI, do portal do Simples Nacional, ou pelo portal ECAC, do site da Receita Federal do Brasil, mediante a código de acesso específico ou via gov.br. Mesmo que os devedores não tenham recebido o termo de exclusão, é necessário que o MEI regularize suas dívidas para que não seja excluído do Simples Nacional. A consulta sobre as pendências pode ser feita por meio do PGMEI, do CIMEI ou pelo aplicativo MEI. E mudando de assunto, olha só, a formação de um novo ciclone extratropical pela costa do Rio Grande do Sul deixou a orla de Porto Alegre tomada pela água e provocou mais uma morte. No fim da manhã, a Defesa Civil anunciou que o Lago Guaíba atingiu nível de inundação, está com mais de 1,5 metros acima do normal. Essa é a maior cheia do Guaíba em 82 anos. As águas do Guaíba inundaram a região das ilhas de Porto Alegre. 137 pessoas estão em abrigos e mais de 100 áreas de risco foram mapeadas no município. Os funcionários da prefeitura se mobilizaram para evitar que a água do rio invadisse as ruas do centro da capital. Eles colocaram sacos de areia para conter o avanço do Guaíba. Com ventos fortes, ondas se formaram no lago e ruas foram tomadas pela água. Uma mulher morreu vítima de afogamento após seu veículo ter sido arrastado por uma enchente no interior do município de Barra do Ribeiro. O Rio Grande do Sul sofre com fortes chuvas desde o início do mês, que provocaram destruição em várias partes do estado. O número total de mortos nos temporais que afetam os gaúchos chegou a 50. E São Paulo registrou uma morte por calor e os atendimentos dobraram em 2023. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado. Em São Paulo, muitos estão sentindo. Muito calor, muito quente. Dá a impressão que a gente fica cansado, né? O corpo parece que fica cansado, a gente fica bem exausto. Eu estava andando também esse mesmo trajeto e aí eu me senti meio zonza, eu tive que sentar para mim poder prosseguir. Nossa, eu tive que ir para a janela de 3h30 da manhã, porque eu estava sentindo mal mesmo, eu acordei toda molhada de suor. O calorão tem causado muito mal-estar e não é de agora não.
7 primeiros meses de 2023, a Secretaria da Saúde de São Paulo registrou aumento de 102,5% nos casos de internações e atendimentos ambulatoriais referentes a causas relacionadas à exposição ao calor, na comparação com o mesmo período de 2022. Ao todo, foram 312 registros neste ano, contra 154 no ano passado. Além disso, uma morte foi registrada no estado, antes mesmo da onda de calor que chegou na última semana do inverno. Em dias muito quentes, o corpo pode sofrer hipertermia, caracterizada pelo aumento da temperatura interna. Quando os órgãos superaquecem, o organismo se adapta por meio de vasodilatação e transpiração, expelindo parte da água corporal junto com eletrólitos. E tudo isso tem consequências. A primeira delas é desidratação, que é uma das principais causas de morte nesses pacientes que têm esse aumento da temperatura, essa hipertermia. Então, a desidratação ela pode causar alteração no rim, com necessidade de diálise, ela pode fazer com que o sangue fique muito concentrado e ela possibilita também um aumento de trombose, e aí pode dar infarto, pode dar derrame, pode que é o AVC. O especialista alerta que pessoas que não conseguem se hidratar por conta própria, como bebês e alguns idosos, ficam mais suscetíveis aos riscos, assim como pessoas com comorbidades. Mas ele destaca também os praticantes de exercícios físicos, que suam mais e, por isso, precisam se hidratar mais. A orientação durante a atividade física das pessoas que treinam é de pelo menos 240 ml de água a cada 20 minutos, vai dar mais um copo, né, a cada 20 minutos. Na população geral, isso a cada 40 minutos, 1 hora. É sempre importante lembrar, a sede é um aviso tardio, então não tem que esperar ter sede, porque quando tiver sede pode ser que já esteja com uma temperatura muito elevada. E o mais importante, né, tentar não sair nessa hora de horário de pico, entre as 10 da manhã e 5 da tarde, quando o sol está muito forte. E também, se for sair, etc., tentar se proteger, né, tentando não ter uma exposição direta. É importante ficar atento aos sintomas. Se tiver uma queda importante de pressão arterial, baixou de 9 por 6, 8 por 5 e começou a ter sintomas como náusea, vômitos, desmaio, sem dúvida procurar uma ajuda médica com urgência. E após dias de intenso calor em São Paulo, o tempo passa por uma mudança brusca na cidade. Uma forte chuva atingiu a capital paulista na tarde de hoje, com granizo e nuvens carregadas. A previsão é de que a temperatura caia ao longo dos próximos dias. Haja saúde, hein? E veja a seguir: tragédia no Iraque. Incêndio em uma festa de casamento deixa mais de 100 mortos e centenas de feridos. E ainda, 2 russos e um americano voltam à Terra após missão de mais de 1 ano no espaço. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, são 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Uma professora de inglês foi agredida com tapas na nuca após alunos cumprirem um desafio de jogos nas redes sociais. O caso aconteceu no Colégio Pedro II, na unidade do Humaitá, na zona sul do Rio. Os alunos do 6º ano agrediram a uma professora substituta com um tapa no pescoço. O Colégio Pedro II já instaurou um inquérito para investigar esse caso e os alunos foram suspensos por 2 dias. Além disso, o colégio também enviou um relatório sobre esses alunos para o Conselho Tutelar e também para o Ministério Público Federal.
E a Prefeitura do Rio divulgou um levantamento sobre as ruas campeãs em acidentes. A informação se baseia nos números do Instituto de Segurança Pública e apenas 20 vias concentram 38% das ocorrências registradas entre 2018 e 2020. A Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, lidera a lista, mas os números absolutos, a Avenida Brasil está no topo. Só no ano passado foram quase 24 mil acidentes em que as vítimas precisaram de atendimento médico. Entre as medidas planejadas para diminuir esses números estão a melhoria de calçadas, mudanças nos trechos de travessia e reordenamento do uso das vias. A meta da Prefeitura é diminuir as ocorrências em 20% até o final do ano que vem. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Até amanhã. E olha só, no Dia Nacional de Doação de Órgãos, fica um alerta. O Brasil tem mais de 40 mil pessoas na fila aguardando por um órgão. Dia 27 de setembro é a data nacional da doação de órgãos e o país celebra com uma boa notícia. Mais de 6 mil transplantes foram realizados só nesse ano. No entanto, mais de 40 mil pacientes ainda estão à espera de um órgão, de acordo com o Ministério da Saúde. Desses, 92% aguardam por um rim. O país nunca viu tanta doação de órgãos como no primeiro semestre desse ano, 16% a mais do que no mesmo período do ano passado. Pela legislação brasileira, a doação só acontece se o paciente tiver o diagnóstico de morte cerebral e se a família autorizar. A data celebrada hoje tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância desse gesto e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. E vamos falar agora de uma tragédia no Iraque. Um incêndio em uma festa de casamento provocou a morte de mais de 100 pessoas e deixou centenas de feridos. Relatos de sobreviventes indicam que o incêndio começou quando alguém acendeu fogos de artifícios dentro do salão lotado. Cerca de 900 pessoas participaram da celebração em Miniv, uma região do norte do Iraque. O Departamento de Saúde da cidade disse que os noivos estão entre os mortos. O casal estava dançando uma valsa quando o incêndio começou. O pânico tomou conta dos convidados que correram para sair do salão, que ficou completamente destruído. Mulheres, crianças e famílias inteiras morreram na tragédia. O uso de fogos de artifício é comum nas festas de casamento no Iraque. Autoridades disseram que o material inflamável na decoração da festa ajudou a espalhar as chamas. Até agora, o Departamento de Saúde confirmou mais de 100 mortes e pelo menos 150 feridos. O primeiro-ministro do país ordenou uma investigação. 9 pessoas foram presas preventivamente, incluindo os donos do salão de festas. O presidente do Iraque disse que mobilizou todos os esforços para atender as vítimas do incêndio e também os familiares delas. Autoridades iraquianas prometeram uma série de inspeções em outros prédios e disseram que o país deve revisar os procedimentos de segurança. Que tragédia, hein? E mudando de assunto, um astronauta da NASA e 2 cosmonautas russos aterrissaram nesta quarta-feira no Cazaquistão, depois de uma missão de mais de um ano na Estação Espacial Internacional. O astronauta da NASA, Frank Rubio, finalmente retornou à Terra após uma missão recorde, sentindo a atração da gravidade do planeta pela primeira vez em mais de um ano. Rubio e seus 2 colegas russos, Sergei e Dmitry, saltaram de paraquedas e pousaram no Cazaquistão. A chegada da tripulação marcou o fim de uma viagem que deveria ser de 6 meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Em vez disso, ele registrou um total de 371 dias no espaço após a descoberta de um vazamento de líquido refrigerante vindo de sua viagem original, enquanto estava acoplado ao posto avançado em órbita. O diretor da NASA, Bill Nelson, deu as boas-vindas ao americano e disse que a missão representou um momento histórico na exploração espacial.
E de volta ao Brasil, chegou a hora do futebol no Jornal das 18h30. Olha só, o Corinthians só empatou com a Fortaleza em São Paulo e se complicou na semifinal da Copa Sul-Americana. E depois do resultado ruim, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido, é isso mesmo. O anúncio foi feito pelo clube paulista na tarde desta quarta-feira. E quem traz todas as informações sobre a partida é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que assistem ao Jornal das 18h30. O Corinthians não correspondeu em campo a toda a festa feita pela torcida na Neoquímica Arena. O alvinegro ficou no empate em 1-1 contra o Fortaleza, no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. Ainda no primeiro tempo, Zé Wellison abriu o placar de cabeça após uma cobrança de escanteio. O empate saiu ainda na etapa inicial, em um lance isolado, jogada de Fagner e Renato Augusto, completada por Yuri Alberto. O segundo tempo foi truncado, com muitas faltas e paralisações. Com isso, o Corinthians não conseguiu botar fogo no jogo. E os torcedores ficaram na bronca com a atuação do time e principalmente com o resultado, vaiando a equipe. A verdade é que faltou foco ao timão para entender que o duelo era decisivo. Isso favoreceu as ações do Leão, que jogou à vontade e determinou o ritmo da partida. Com a apatia corintiana, o estádio não virou aquele caldeirão que normalmente impõe respeito aos adversários. Esse cenário com certeza não vai se repetir na volta, no Castelão, onde o Fortaleza só perdeu 2 dos últimos 20 jogos que fez. Os ingressos para o confronto mais importante da história do time cearense já estão esgotados há uma semana. Nesta Sul-Americana, é a primeira vez que o Corinthians não abre a vantagem na ida do mata-mata para tentar segurar o resultado na volta, aceitando tomar algum sufoco. Dessa vez, não vai poder fazer isso no Castelão. E para piorar, o Timão tem apenas 27% de aproveitamento fora de casa nessa temporada. Falando da Libertadores da América, daqui a pouco, às 9h30 da noite, no Maracanã, começa o duelo brasileiro pelas semifinais, entre Fluminense e Internacional. É isso aí, eu fico por aqui. Léo, muito obrigada pelas informações, ótima noite para você e volte sempre com todas as novidades do esporte. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você. Até mais.